De volta ao nosso programa Processo de Investigação. Como nós mencionamos, as investigações antigamente eram diferentes das investigações de hoje. Hoje nós temos uma modernidade, hoje nós temos equipamentos que auxiliam a polícia, desde a escuta com autorização judicial, a escuta de telefones, até equipamentos, como nós já vimos em algumas entrevistas nossas, que auxiliam o perito a chegar a conclusões, seja examinando documentos, examinando objetos, ou examinando, às vezes, até a vítima. Então, houve uma modificação. Aquele investigador romanceado que nós tínhamos antigamente, que era o investigador que frequentava alguns ambientes, bares e tal, e ali ele obtinha as informações dele e que ele investigava, foi substituído hoje por um serviço de inteligência eficaz, que muitas vezes monitora durante muito tempo uma determinada quadrilha, um determinado suspeito, para que depois a polícia possa fazer a prisão deles. Ora, nós também queremos esclarecer que muitas vezes em nossos programas nós mencionamos a palavra homicídio no lugar de assassinato. No Código Penal não existe qualquer menção a essa palavra assassinato. Isso vem do francês, que a língua francesa designava uma determinada seita no norte da África, em que indivíduos que usavam o haxixe cometiam vários crimes. Então vem de Achechan, e daí foi modificando até a palavra assassinato. Muitas vezes a mídia coloca assassinato, para que o povo consiga entender, mas juridicamente nós usamos homicídio, da mesma forma com que não existe para nós a palavra assalto. Existe sim o roubo, quando é subtraído um objeto mediante violência à vítima ou grave ameaça mesmo. O latrocínio, que é esse roubo, mas cuja violência leva à morte. Mas são termos técnicos que hoje nós estamos esclarecendo ao nosso público. Outra pergunta que nos chegou através da mídia social é o seguinte: quantas polícias existem no nosso país? Ora, a Constituição Federal, ela fala em 5 polícias. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que é pequenininha, mas existe. As polícias civis e as polícias militares. E ainda dá a possibilidade das guardas municipais das grandes cidades. Ora, cada polícia dessa tem a sua competência. Cada polícia dessa é preparada para executar um trabalho. Porém, esse trabalho muitas vezes ele se mistura. E isso gera alguns problemas de relacionamento entre as polícias. Porque normalmente o policial ele tem o mesmo sentimento, ele quer, acima de tudo, tirar do meio social aquele que comete o crime. Nós temos também na nossa Constituição que os nossos policiais eles devem ter em cada polícia um serviço específico. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal é comandada por Brasília, pelo governo federal. Já as polícias civis e militares, cada estado tem a sua polícia. O que é importante é nós frisarmos que a polícia deve ser uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. O governo entra, faz o gerenciamento e sai, e dá lugar a outro governo que entra. Já o Estado não. O Estado, o poder estatal, é permanente, é perene. Hoje o que nós estamos encontrando no nosso país, principalmente como está aí a Lava Jato, num magnífico trabalho, é o seguinte: a polícia, não tendo essa condição de ser
autônoma, independente, ela se escuda no Ministério Público, que executa um ótimo trabalho. Os procuradores do Ministério Público, que têm mais liberdade, seja financeira da instituição, seja de trabalho, eles podem, junto com a polícia, no caso a Polícia Federal, eles estão executando um ótimo trabalho. E um judiciário que nós temos que também está cumprindo a sua parte. Talvez nem todos os níveis judiciários, mas deixaremos para que vocês mesmos julguem isso. É importante, então, nós termos uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Outra pergunta que nos chega é o seguinte: e os recursos em segurança pública? São ótimos. A polícia precisa ter viaturas e precisa ter armamento. Porém, nós temos que lembrar que não basta um médico ter um ótimo bisturi, ele precisa ter o conhecimento para poder cortar. Da mesma forma que não basta que o policial tenha uma arma ótima, tenha viaturas novas, se ele não tiver o conhecimento, tem que ser investido na formação do policial. Isso em todo o nosso país, é bom nós frisarmos. Tá? Em todo o nosso país, nós temos hoje os policiais, principalmente os policiais civis, mas também os militares, são concursados. Não são mais como nós tínhamos há muitos anos atrás, aquele policial meramente nomeado por algum mandatário político, e então esse policial ficava devendo favores a esse mandatário. Hoje não. Hoje nós temos o policial com carreira. O policial, cada nível dessa carreira, ele só pode administrar determinadas unidades policiais. Não pode mais ser jogado para os rincões mais longínquos, seja de qualquer estado. Então é importante que nós possamos investir nos policiais, numa forma. E esse investimento não vai só de conhecimentos técnicos, não. Vai também da forma, uma cultura, uma sociedade onde o policial não precisa se ombrear com a pobreza onde se esconde a maioria dos criminosos. Mas voltaremos a tocar nesse assunto no nosso próximo bloco. Estejam conosco.